Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula eu quero trabalhar aqui no código a questão de literais de objetos JavaScript e JSON. Então estou aqui com o Visual Studio Code aberto e o navegador, com o console. E aqui nós vamos começar declarando uma variável que vai ser um objeto JavaScript. Let pessoa, um literal de objetos JavaScript é abre e fecha chaves e entre chaves uma coleção de pares nome, valor. Nome, dois pontos, João, vírgula, sobrenome, dois pontos, Moraes. E aqui, como eu acabei, eu posso ou não colocar uma vírgula final. Em JavaScript é opcional. Em alguma linguagem de programação não é permitido, em JavaScript pode e é opcional. E aqui eu vou dar um console, log, pessoa, e vamos ver o que aparece no console. Veja que está aqui um objeto, tem duas propriedades, e esse prototype aqui também, ele também é uma propriedade, mas nós vamos falar sobre ele depois. Mas nós temos aqui duas propriedades. O que é uma propriedade? É um par, chave, valor. Então a chave, ou o nome, é nome, valor João, o nome é sobrenome e o valor Moraes. Se eu quiser colocar algum nome que não seja um identificador válido, eu posso colocar como uma string, porque o nome é sempre uma string. Eu vou colocar aqui nome completo, entre aspas, dois pontos, João Moraes. Vou salvar. Veja aqui, temos agora um objeto com três propriedades além do prototype. E nós colocamos aquela vírgula final, vou salvar. Veja que nada muda. Então, essa vírgula, essa última vírgula, é opcional. Aqui no meio, não. Aqui no meio, a vírgula é obrigatória. Se eu não botar uma vírgula aqui, dá erro. Mas no final, é opcional ter ou não ter uma vírgula. E, enquanto que o nome tem que ser uma string ou um símbolo, o valor pode ser qualquer coisa, inclusive um outro objeto. Então, vamos declarar aqui, colocar um outro objeto dentro do objeto pessoa, colocar endereço, dois pontos, vai ser um outro literal de objeto, então, abro e fecho chaves, e aqui, rua, dois pontos, rua legal, número, dois pontos, 134. Vou salvar. Vamos ver que agora temos um objeto endereço, dentro do objeto pessoa. Bom, depois que nós criamos o objeto, nada me impede de adicionar novas propriedades, pessoa.idade 42. Vou salvar. Veja que está aqui a idade da pessoa, foi adicionado sem problema. Posso usar o operador ponto ou colchetes, também é arbitrário. E para recuperar um valor dado o seu nome, já vimos também que podemos utilizar o ponto. Então, por exemplo, eu quero recuperar a rua que está no objeto endereço, que está dentro da pessoa. Então, pessoa, ponto, endereço, esse é um outro objeto, ponto, rua, vou salvar. Veja que ele retorna aqui o valor da rua, rua, legal. Se não for um identificador válido, aí temos que utilizar colchetes, por exemplo, no caso do nome completo, está aqui João Moraes. Só para lembrar, dentro do colchete é qualquer expressão válida. Então pode ser uma variável, por exemplo, let chave igual nome completo, e eu posso utilizar essa chave aqui. Chave, vou salvar, veja que não dá problema, João Moraes. E eu quero enfatizar nesse vídeo a diferença entre objetos JavaScript e JSON. Vamos transformar esse valor aqui, que é um objeto JavaScript, em um JSON. Para isso, o nome tem que ser uma string, então eu posso chamar tudo isso aqui uma string, 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 sem problema nenhum. Então, isso aqui ainda é um objeto JavaScript. Como é que eu vejo isso? Bom, basta colocar aqui type of pessoa, nós vemos que isso aqui é um objeto. Porém, ele já está formatado num formato de JSON. Isso aqui é um formato de JSON válido, porque não tem nenhum símbolo como nome e como valor não tem nenhuma função. Mas o JSON, no fim, ele é uma string.
Ele é tratado como uma string. Vamos ver isso. Vamos converter esse pessoa agora para JSON. Como é que eu faço isso? Vou botar aqui let, vou jogar numa nova variável chamada de pessoa JSON e vou utilizar o objeto JSON.stringify o pessoa. Agora eu vou dar um type of do pessoa JSON e um console log pessoa JSON. Vamos ver o que ele transformou. Bom, veja que o type of deu uma string e o que eu tenho aqui é uma string, mas é uma string basicamente a mesma coisa que eu tenho aqui, só que isso aqui é um objeto e isso aqui é uma string. Então eu poderia, se eu quiser transformar na mão isso aqui para o JSON, basta colocar ele como uma string. Mas vamos deixar ele como objeto. E esse pessoa JSON é um JSON, é uma string. Qual problema poderia dar para transformar isso aqui num JSON? Se fosse inválido. Por exemplo, aqui, se fosse uma função, function, vou salvar, e quando nós tentarmos converter isso aqui para um JSON, vai dar problema porque esse número, essa propriedade número, não pode ser convertida para JSON. Nós vimos aqui, ela some. Veja que o endereço só tem rua, não tem número, porque isso aqui falha ao ser transformado em JSON. Ainda assim, JavaScript não dá erro, ele apenas solenemente ignora essa propriedade. Vamos voltar ao que estava antes. E como se pessoa JSON é um JSON, apesar de parecer um objeto, né, um JSON, eu não posso acessar uma propriedade dele. Não posso vir aqui e colocar nome. Certo? Isso aqui vai dar undefined, porque esse pessoa JSON é uma string, não é um objeto. Então, é um erro muito comum a gente tentar acessar propriedades de JSON e não conseguir. A gente tem que fazer o quê? Tem que transformar esse JSON em um objeto JavaScript para assim então acessar suas propriedades. Uma forma de fazer isso é utilizar o método parse do objeto JSON. Então agora eu vou transformar esse pessoa JSON num pessoa objeto igual JSON.parse pessoa JSON. Estou transformando o pessoa JSON no objeto. E aqui eu vou dar um console log pessoa objeto para a gente ver que agora ele está convertendo esse JSON aqui nesse objeto aqui. Como agora é um objeto, eu posso acessar suas propriedades. Né? Basta passar a chave, botar aqui nome, salvar. Veja que o resultado é JSON. Então, o que eu acho que tem que ficar mais claro nessa aula é essa diferença entre objetos JavaScript e JSON. Eles são muito parecidos, mas não são a mesma coisa. Se a gente pega dados numa API, geralmente ela vem como JSON. Para eu trabalhar com ele como objeto JavaScript, eu tenho que transformar ele de JSON para objeto JavaScript, utilizando esse método parse do objeto global JSON.